E começamos com informações da prisão de mais 3 suspeitos de participação naquele assalto, o maior assalto da história do Paraguai. E ainda tem muito mais gente para ser presa, viu? Um bando com mais de 40 criminosos ainda estaria à solta. A polícia do Paraná mandou reforços, faz buscas na região. A repórter Franciele Lopes tem as informações ao vivo para a gente lá de Foz do Iguaçu. Oi, Franciele, bom dia. Como é que estão as buscas da polícia por aí agora de manhã? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Olha, as buscas seguem aqui na Ponte da Amizade e também em várias cidades aqui da nossa região. Nesta madrugada, mais um suspeito foi preso, mais um suspeito de integrar essa quadrilha foi preso numa cidade bem próxima, São José do Itavó, distrito de Itaipulândia. Com ele, a polícia apreendeu um fuzil calibre 50 e um malote com maços de dinheiro. A polícia não informou o valor apreendido e nem a identidade do suspeito. Mais tarde, outros 2 homens foram presos em Santa Helena, uma cidade bem próxima também aqui de Foz do Iguaçu. Eles estavam numa van e num carro roubados. Agora, são 5 presos após o assalto e 3 morreram durante a troca de tiros. E também a polícia apreendeu 7 quilos de explosivos que estavam dentro de um carro após uma perseguição policial. Veja agora como que foi todo esse cerco ontem aqui na região de fronteira na reportagem. Mais de 200 policiais de diversas cidades do Paraná foram deslocados para ajudar na perseguição aos bandidos na região de Foz do Iguaçu. O ponto que tem atraído mais atenção dos policiais é a Ponte da Amizade, que é a principal ligação entre o Brasil e o Paraguai. Quase todos os veículos que passam aqui pela aduana estão sendo vistoriados. A sede da transportadora de valores assaltada fica a apenas 4 quilômetros da Ponte da Amizade. A ação foi de madrugada em Cidade do Leste, no Paraguai. De lá, os bandidos atravessaram a fronteira. Por volta do meio-dia, em Itaipulândia, houve a primeira troca de tiros com agentes da Polícia Federal, mas a quadrilha fugiu. Pouco depois, um novo confronto em São Miguel do Iguaçu. 3 suspeitos foram mortos. Outros 2 ficaram feridos e acabaram presos. Um deles, Tiago Olímpio da Silva, foi detido na rodoviária quando tentava embarcar para Curitiba. Foi feita a abordagem e na busca pessoal foi verificado que ele estaria com ferimento de arma de fogo. Os policiais reconheceram ele como, sem sombra de dúvida, sendo um dos autores do confronto que teria ocorrido um momento antes ali. A polícia acredita que o bando se dividiu e tenta seguir o rastro deixado pelos criminosos. Durante a fuga, eles chegaram a roubar uma viatura da PM e fizeram uma família refém para levar 2 carros. Este agricultor viu toda a ação. Eu estava dormindo de meio-dia ali, acordei com os tiros, eu nem sei como é que começou. Aí foi bala para todo lado, cara. Testemunhas contaram que cerca de 50 criminosos participaram do assalto. Um policial que fazia a segurança da transportadora foi morto a tiros. Essa imagem mostra os bandidos apontando a mira a laser para uma viatura. A polícia paraguaia informou a princípio que 40 milhões de dólares foram roubados, o equivalente a 120 milhões de reais. Depois, a polícia voltou atrás e disse que não era possível calcular o valor. E em São Paulo, a polícia está nas ruas para tentar prender o suspeito de planejar esse assalto milionário que a gente viu aí no Paraguai. Então vamos conversar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. É um foragido da justiça que faz parte de uma facção criminosa aí de São Paulo. Oi, Ana. Bom dia para o Chico, bom dia a todos. A maneira como a quadrilha agiu no Paraguai lembra muito as ações de bandidos aqui no Brasil. Criminosos fortemente armados explodem as fachadas das empresas e roubam todo o dinheiro que encontram. Quando os agentes partiram, ainda não tinham ideia do poder de fogo dos assaltantes em fuga. Esses tiros partiram de armas potentes. Nos carros usados pelos ladrões tinham um arsenal, fuzis, um deles com capacidade para 2 carregadores, coletes à prova de balas, um pote de munição de guerra e a arma mais temida em poder do crime, um fuzil calibre .50, que pode derrubar helicópteros e até aviões pequenos. A .50 já apareceu em outras ações. Março do ano passado, os ladrões chegaram atirando. O alvo foi uma base da Protege em Campinas, no interior paulista. Os tiros destruíram a fachada da empresa. Os ladrões levaram cerca de 50 milhões de reais. Todos os bandidos usavam fuzis. Um mês depois, em abril, a ação foi em Santos, no litoral paulista.
O destino desse comboio era a empresa Prosegur, a mesma assaltada ontem no Paraguai. Um caminhão derrubou o portão principal. Os bandidos explodiram o cofre e levaram 10 milhões de reais. 2 policiais militares foram mortos. Em julho do ano passado, o ataque foi em Ribeirão Preto, também no interior paulista. Os explosivos destruíram toda a fachada da empresa. O último caso foi no Recife, um ataque com o mesmo tipo de violência que causou pânico na cidade. Em 2015, foram 2 roubos. Os ladrões levaram 27 milhões. No ano passado, aconteceram 5 assaltos, prejuízo de 133 milhões de reais. Este ano, além do assalto em Cidade do Leste, os ladrões já tinham roubado 11 milhões de reais em outro caso. Este homem é apontado como mentor desse tipo de crime. Luciano Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha, está condenado a mais de 50 anos de prisão e está foragido. Policiais de 3 delegacias de São Paulo, especializadas em roubos, receberam a ordem para localizar e prender Luciano de Oliveira, o Zequinha. A identificação de outros suspeitos envolvidos nos confrontos reforçou a suspeita das autoridades. O maior assalto da história do Paraguai foi feito por brasileiros. Os envolvidos, segundo a polícia, são do Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo. As placas de alguns dos carros usados na fuga são de São Paulo. Para a polícia, o comando do assalto foi da maior facção criminosa paulista. Muito provavelmente isso não foi um serviço de amadores, né? É um roubo que precisa de um planejamento grande. O modus operandi que aconteceu no Paraguai foi um pouco repetido, já aconteceu no Brasil. Para o vice-presidente da Federação dos Policiais Federais, todos os grandes assaltos a transportadoras de valores foram feitos por uma mesma quadrilha, que tem como foco o tráfico de drogas. É uma organização criminosa que viu a possibilidade e viu a rentabilidade versus a falta de resposta do governo dentro desse tipo de crime. E aí, ainda segundo a Federação dos Policiais Federais, para piorar, né, como esses ataques são classificados como crimes estaduais, as polícias civis não se comunicam, né? E assim os bandidos vão migrando. E aí chegam ao Paraguai e por aí vai, sem falar de outros tantos problemas de não contenção ao crescimento desse tipo de ação aqui no estado de São Paulo, especificamente. Chico e Ana Paula. Para combater o crime organizado é preciso que as forças de segurança também estejam organizadas, que se articulem, né, Rodrigo? A Polícia Federal acaba de divulgar um balanço da operação para tentar prender a quadrilha que fez o maior assalto na história do Paraguai. E a repórter Franciele Lopes volta ao vivo de Foz do Iguaçu com as informações. Franciele. Olha, subiu para 8 o número de presos até agora. Além da Polícia Federal, também fazem parte dessa operação as polícias civil e militar aqui do Paraná, Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal. Até agora foram apreendidos, então, 6 fuzis, um deles calibre .50, 2 barcos, 7 veículos e 3 suspeitos foram mortos em troca de tiros. Ana, Chico. 8 presos, portanto, né, Franciele? Lembrando que mais de 40, segundo a polícia, participaram desse assalto.